Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Esse é o 39º episódio do Papo 67, o seu podcast de Três Lagoas para o mundo. Eu falo com muita alegria aqui. Eu sou Rogério Potinatti. Estamos aqui juntos em mais uma semana. Ao meu lado aqui, o meu companheiro Marcelo Fefim, cuidando aí de todos os botões, né? Fazendo com que tudo funcione. E a gente, claro, fica muito alegre com a sua companhia, com a sua audiência, com a sua participação. Entre em contato conosco. A gente tem aí as possibilidades de você participar com a gente desse projeto, né? Seja patrocinando um episódio, seja mandando um pix pra gente fazer a divulgação da sua empresa, ou mesmo enviando aí aquela sua sugestão de quem você quer que a gente entreviste aqui. Hoje nós estamos com um grande amigo nosso aqui, o Wesley. Eu vou começar já de fato perguntando como que surgiu esse nome, Wesley. Bom, Rogério, primeiro obrigado aí pelo convite, Fefim. É uma honra estar aqui com vocês, tá? Que isso, meu amigo. Acompanho vocês aí já desde o início. Esse nome é uma criação de cearense com paraibano, entendeu? Coisa de... Meus pais são do Nordeste e lá no Nordeste eles têm a grande maioria, né, do povo nordestino tem uma característica, pelo menos da minha família, tem uma característica de criar e inventar esses nomes diferentes, né? Eu tenho um primo que chama Wendes Clay. Então é um pouco mais normal, difícil de falar. Bastante. Então é isso aí. É coisa da cabeça do meu pai e da minha mãe. Mas ele te dá uma justificativa, assim? Ele juntou duas coisas? Não. Como é que... Foi só a criatividade mesmo. Ele queria um nome diferente. Para que eu pudesse abrir um e-mail e não ficasse sofrendo tanto, entendeu? Você sabe que eu acho que foi muito assertivo da parte dele. Meu pai já sabia. Falou assim, você vai ter um Gmail, você vai ter um Hotmail, todos eles é o meu nome. Instagram é único. Tudo sou eu, não há conflito. É sério, não. Conhece o Gmail, é o único. Instagram também, eu vi que eu fui postar agora ali e vi que só tem você. Meu pai facilitou demais a minha vida. Cara, e você é de lá? Não, eu sou de Brasília, nascido em Brasília. Meus pais são nordestinos, aí vieram na construção de Brasília, como milhares e milhares de nordestinos. Eles vieram para Brasília numa história que se repete em muitas famílias. Eles demoraram 12 dias num pau de arara, né? Meu pai conta uma história bastante sofrida, como muitas pessoas... Milhares, né, de pessoas que passaram por isso. Para Brasília, para construir na década ali de... 60. Final. Meu pai chegou no final de 60, porque a inauguração é 60, né? Uhum. Então ele vem ali um pouquinho depois da inauguração. Ele não vem para a construção da cidade em si. Sim. Ele veio para trabalhar já na cidade inaugurada, né? E junto com a minha família inteira, meus avós e meus tios. Então, aí eu nasci ali em 79, né? Eu sou de 79. Então você é brasiliense mesmo? Sou nascido em Brasília. Dizem que os brasileiros são o que? Candangos, é isso? Tem uma nomenclatura que se define lá para quem nasce lá, né? O candango. É um termo que se usa para quem nasce lá. Ou brasiliense mesmo, né? O gentílico de lá oficial acho que é brasiliense. O candango são as pessoas que acho que vieram para construção, entendeu? Tem uma história aí. É isso aí. E aí, morou lá, viveu lá até quando? Não, a gente saiu de lá cedo. Meus pais eles moraram mais tempo, mas quando eu nasci em 79, aí em 83 eu fui para Rondônia. Meus pais foram para Rondônia, minha mãe meus avós foram para lá e foi puxando a família inteira, né? E aí minha boa parte da minha infância, adolescência, eu morei lá em Rondônia, no estado de Rondônia, lá no norte do país. Você rodou bem o Brasil, hein, rapaz? Conhece bem o nosso país, hein? Bastante, assim. Trabalhei muito tempo lá, estudei, fiz faculdade lá. Uhum. E conheci até o Acre, parte ali do Amazonas. A gente trabalhava numa empresa de varejo, numa varejista, como a Casas Bahia, né? Na época ela chamava GR Eletro, uma grande empresa lá. E eu era da parte de tecnologia, de informática, né? Então a gente rodava as lojas de todos os municípios para poder implantar sistema, treinar o pessoal. Então eu conheci bastante o estado de Rondônia, conheço bem o estado do Acre, ali, Rio Branco. Já fui até para lá. Aquela piada que você não conhece, o Acre existe, né? Tem essa... Eu sou prova que existe, é um lugar maravilhoso. Eu, inclusive, tenho parentes que moram lá, viu? Tem uma tia que mora em Rio Branco. É uma
uma bela capital. Hoje está muito melhor, né? Sim. Já foi um pouco mais complicado no passado, né? Por conta mesmo de distância geográfica, né? Estrutura, mas hoje já está uma baita de uma capital muito bem desenvolvida, né? E como é que você veio parar em Três Lagoas? Então, aí assim, eu vou resumir aqui um pedacinho da minha vida. Aí com 18 anos eu fiz faculdade e sempre trabalhei com tecnologia, que é a minha formação, né? Aí eu continuei estudando, fiz pós-graduação e uma época ali da minha vida eu resolvi empreender. Eu trabalhava eu morava em Florianópolis e eu trabalhava numa empresa em que o proprietário era um cara muito empreendedor e ele me inspirou a empreender. Ele chama Luimar, hoje ele mora em Florianópolis, tem uma empresa legal lá. E eu falei, eu tive a vontade de empreender. Falei, se esse cara empreende, eu também quero. Ele foi a minha inspiração para isso. E isso foi em 2005, tá? Foi quando eu decidi, falei, eu quero ser empreendedor. E aí, para isso, não é só virar uma chave. Você tem família, você tem conta para pagar, existe um planejamento, existe um pouco de coragem, oportunidade, tem uma série de variáveis aí para que isso aconteça. Aí eu recebi uma proposta para trabalhar em Brasília, num projeto de tecnologia. Nessa oportunidade, era uma empresa que eu já havia trabalhado lá em Rondônia, e aí o dono dessa empresa falou, olha, vocês vão desenvolver um software, né? E esse software que vocês desenvolverem, vocês poderão comercializar para outras empresas. Então, a proposta era bem interessante. Eu falei, poxa, olha aí, eu querendo empreender e agora Caiu no seu colo, empreendedorismo, assim, né? Eu preciso abraçar essa oportunidade. Então, eu fui para Brasília, montamos lá um time para desenvolver esse software e isso demorou uns 2 anos, esse projeto. E foi bem legal, foi bem sucedido o projeto. Só que veio aquela crise de 2008. Não sei se vocês lembram, mas quebrou muitas empresas. Foi uma crise bastante complicada no mundo, né? Aquela crise começa nos Estados Unidos ali e dá um impacto no nosso país aqui, né? E imagino que principalmente no setor que você atuava, que é tecnologia, né? E assim, na verdade, a gente fazia o software para uma empresa varejista, chamava GR Eletro, né? Facilar. Então, naquela época, a operação dependia muito dos bancos. E aí houve uma crise financeira, impactou diretamente nessa rede varejista. E aí, a gente ficou com esse software desenvolvido, com esse projeto. E eu falei, cara, é agora. Aí, junto com outros amigos, nós falamos, vamos começar a empreender. E aí, nessa ocasião, o meu irmão... Meu irmão, ele é também da área de tecnologia. Ele estava trabalhando lá em Florianópolis. Eu falei, cara, é agora. Aí eu chamei ele para empreender. E todo negócio, todo início de empreendimento, ele é mais desafiador, né? Porque você não tem faturamento, você não tem receita. Então, você precisa fazer conta. Na ocasião, eu já era casado. Então, eu falei, eu preciso ver como é que eu posso me manter e começar um negócio sem dinheiro, né? Porque para empreender, Rogério, é importante, assim, eu gosto de dizer isso, você não precisa de dinheiro, tá? As pessoas têm que acreditar, o brasileiro precisa acreditar e precisa entender que para empreender não precisa de dinheiro. Dá para empreender. Mas como? Começa, sabe? Com criatividade, com parcerias, com... É isso que eu ia te perguntar, então. Precisa do quê? O que eu fiz? Eu não tinha dinheiro para começar, mas eu estava decidido a começar a empreender. A primeira coisa que eu fiz, eu voltei para morar na casa do meu pai. Ou seja, deu um passo atrás. Deu um passo ali, atrás. Né? Eu morava... Eu era casado, então eu falei, nós vamos voltar a morar na casa do meu pai. Eu e meu irmão, a gente voltou a morar na casa dos meus pais para zerar... Então, assim, precisou então de um suporte. Sim, mas todo mundo tem um suporte, né? Imagino que é uma condição comum, razoável, né? Razoável. Claro que a gente sabe que tem pessoas que não têm esse suporte, a gente entende, e por isso que o meu propósito, eu sempre falo que é empreendedorismo, porque eu acho que o Brasil precisa ter mais espaços para que ajude essas pessoas que não têm nenhuma família para poder começar, mas que têm vontade. Então, aí eu voltei para casa do meu pai e falei, não tinha mais despesa, entre aspas, meu pai que segurava tudo e minha mãe, e a gente começou a desenvolver um sistema lá para uma indústria.
né? E foi muito bom, com uma rede de relacionamento que a gente já tinha, a gente vendeu um sistema, depois vendeu outro. E foi dando certo. Aí eu já chego para responder sua pergunta, não esqueci não, como que eu vim parar em Três Lagoas, né? E aí, para segurar um pouquinho as despesas da empresa, que inicialmente não tinha faturamento, não tinha nada, eu dava aula, né? Eu dava aula na faculdade. Eu sempre dei aula, sempre gostei de educação, sempre gostei de dar aula. E eu dava aula num grupo educacional lá em Rondônia. E como eu tinha feito mestrado, eles me chamaram para ser coordenador de um curso. E depois, como eu sou uma pessoa que entra de cabeça em tudo que eu participo, que eu entro, eu mergulho mesmo. E aí eles me chamaram para ser diretor de uma faculdade. Oxe. Entendeu? Então, isso foi muito bom, deu uma experiência. E eu fui. Só que eu percebi que o meu sonho de empreender estava se distanciando. Porque eu tinha um bom salário, eu tinha uma condição legal, entendeu? Mas a minha empresa estava ali, não crescia, não saía do lugar e tal. E aí uma amiga minha falou assim, Wesley, enquanto você não sair da sua zona de conforto, você nunca vai prosperar. E eu lembro até onde eu estava no momento que ela me falou isso, e ela não tem noção do que ela fez na minha vida, aquela frase. Aquela frase foi divisor para mim. Porque a partir daquilo, eu falei assim, então eu preciso sair da zona de conforto. Eu tinha um bom salário, eu tinha uma condição boa, diretor de faculdade de uma cidade pequena é uma coisa legal, é um status social bem legal. Eu falei, então eu preciso jogar isso tudo fora. E eu fiz isso. Eu cheguei para o dono da faculdade, um grande grupo educacional, eu falei, eu preciso sair daqui para voltar a empreender. Aí eles ficaram assim, cara, você é louco, você vai largar um salário desse, vai. Eu falei, cara, eu preciso, o meu sonho, é o que eu acredito, é o que eu quero. Eles não acreditaram que eu ia fazer isso. Aí eu falei, vocês precisam arrumar um diretor para me substituir, eu não posso largar a faculdade aqui sem nenhum diretor. E aí, enfim, demorou até um pouquinho porque eles não acreditavam que eu ia fazer isso. E aí, nessa ocasião, Rogério, eu conheci uma pessoa nesse grupo, um grande amigo, que ele também era do meio educacional e queria abrir um polo da Unopar. O sonho dele era abrir um polo da Unopar. E aí ele me chamou para empreender com ele nesse negócio. Ele já vinha buscando, tá? Então, agora respondendo sua pergunta, por que eu vim parar em Três Lagoas? Porque esse amigo foi meu sócio durante um tempo. Ele me chamou, Wesley, tem uma oportunidade para abrir uma unidade da Unopar em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Eu morava em Rondônia, não sabia onde ficava Três Lagoas no mapa, não tinha nem ideia. Na verdade, nunca tinha vindo, não conhecia. E foi em 2012, na época que Três Lagoas estava bombando aqui, né? O FN3. A Eldorado estava acabando, finalizando a obra ali. Então, a cidade estava, né, super aquecida. E a gente veio. Então, tudo caro, aluguel caríssimo. Eu me lembro que para chegar aqui no hotel, a gente rodou mais de 10 hotéis aí para conseguir... A gente não sabia que era essa loucura, Três Lagoas. Não tinha noção, né? Mas também estava vivendo um momento fora do contexto, né? Naquele momento ali estava muito agitado mesmo. Teve muita gente que tem saudade dessa época, né? E muita gente quer esquecer. Então, aí eu vim com esse amigo, a gente abriu uma unidade da Unopar juntos, a gente abriu aqui e em Dourados. Então eu vim para Três Lagoas, aí respondendo, dessa volta toda para contar das conexões, do pano de fundo que é o empreendedorismo na minha vida, mas para dizer que eu vim para abrir uma unidade da Unopar. Na ocasião, era um momento em que abrir uma faculdade EAD era muito mais complicado, era muito mais burocrático do que é hoje. Então, naquela ocasião, eu vim para Três Lagoas para isso. Ô Wesley, só um ponto. Quando você estava decidido a empreender, que você estava na zona de conforto que você citou, você já sabia que você iria para a área da educação ou isso surgiu na sua vida? Como é que foi essa escolha? Ou você tinha outro projeto? Então, eu gosto de dizer que eu tenho duas áreas que me chamam muito, né? Assim, que é a tecnologia, que eu estudei, me formei, atuo nisso até hoje, e a educação. Eu acho que essas áreas é que me chamou para essas áreas que... foi um convite das áreas para eu ir, sabe? Não foi eu que escolhi, porque... Você foi escolhido, né? Eu acho que sim, porque... Eu tenho certeza que sim, porque eu queria ser músico. Criança, assim, adolescente. Eu queria ser músico. Aí meu pai falou, comprou um instrumento e tal. Aí fiz a aula... Horrível. Tentei. Horrível. Era sério.
Falei, não tem jeito. Você tocava o quê? Saxofone. Eu cheguei a tocar saxofone na igreja, bastante tempo. Mas assim, limitado, sabe? Aquela coisinha assim, a gente escuta porque não tem outro, sabe? Não tem outro aí, então vai você mesmo. Então, eu tenho saxofone até hoje, tal, mas nem me aventuro a demonstrar para não perder as amizades. Mas eu quis outras áreas, né? E aí, tecnologia, eu tive oportunidade muito cedo, e a educação também, assim, foram coisas que eu não planejei ser professor, sabe? Eu não planejei ser professor. Eu tive a oportunidade, eu fiz um curso de pós-graduação, mestrado, e fui, sabe? E aí, hoje são duas áreas que eu não consigo viver sem. Que praticamente se complementam, né, Wesley? Se a gente for pensar tecnicamente na sua vida, por exemplo, né? O que você faz na faculdade, né? E o que você faz na sua empresa, que daqui a pouquinho a gente vai falar dela um pouco mais, tá quase que virou um ecossistema. Sim. Ali, né? Uma coisa que alimenta a outra. Eu gosto sempre de... Né? Tem uma palestra do, acho que Marcelo Salles, lá da Endeavor, e ele fala muito assim, as ligações, né, que a vida... não dá para você ligar, olhar para frente e ligar os pontos. Mas se você olhar para trás, você liga tudo, né? Tudo. Então, hoje a educação e a tecnologia tem feito um grande diferencial na minha vida, porque eu tenho essas duas oportunidades, e eu me joguei nisso aí, e são duas paixões, digamos assim, né? Então... É mais fácil ligar olhando para trás, né? Então... Tá, aí felizmente você conseguiu então aquele quarto de hotel que você estava tanto procurando. Sim. Conseguiu se instalar. Três Lagoas Hotel, ali, Hotel Três Lagoas. Inclusive, Rogério, a menina do OT, eu não vou lembrar o nome. Que, aliás, fechou, pô, esse Hotel Três Lagoas aí. Eu fiquei muito triste. Fechou? Eu passei em frente esses dias e não existe mais. É um ícone da cidade. Poxa, esse hotel. Eu fiquei lá. A gente procurando vários hotéis, e aí paramos na frente do OT, aquela coisa deslumbrante. Linda, maravilhosa. Aí o meu sócio falou, vamos aqui, né? Bora. Entramos lá, aí tem lá a tabela de preço de balcão, aquela valor assim, né? Meio pesado. Justo, né? Assim, um hotel bacana. Aí chegamos pra... Mas a gente já tinha passado em 8, vamos ter que hospedar aqui. Aí chegamos no balcão, olhamos pra tabela de preço, já... verteu uma lágrima assim. aí perguntamos pra menina, tem vaga? Dela falou assim, não tem não. Aí eu falei assim, graças a Deus. Porque se tivesse o dinheiro da viagem ia acabar ali. Foi providencial. Aí é uma brincadeira, mas assim... Ela foi sensacional, a menina lá. Ela falou, não temos vagas, mas eu vou arrumar um hotel para vocês. Que ela viu nossa cara de desespero, que contamos, e ela ligou para mais outros tantos que a gente não conhecia. Ela ligou e ela conseguiu uma vaga no Três Lagoas Hotel. Que maravilha. Aí o atendente lá, do recepcionista do hotel, ele dá 5 minutos para eles virem para cá, que senão eu já não seguro a vaga mais. A gente correu, e já estava prestes a dormir dentro do carro. Cara, a gente ouve isso, né, Fefi? É impressionante, né? De pensar que isso aconteceu em Três Lagoas há pouco tempo. 10 anos. Coisa de 10 anos atrás a cidade viveu isso, né? É claro que hoje a gente vive outros tempos, a gente tem muitos hotéis novos, né? De lá para cá também a cidade se fortificou até, né? A gente tá, inclusive, na expectativa de que a UFN3 volte. Se Deus quiser, vai voltar agora com muito mais estrutura, inclusive, para suportar aí essas pessoas que vêm, né? Bom, aí deu certo então, né? Você já tinha o lugar da faculdade, já estava tudo certo, ou vocês foram procurar, batalhar isso aí? Como é que foi? Não, a gente não tinha, não sabia de nada, não conhecia conhecíamos zero a cidade, eu e meu sócio. E aí começamos a rodar, né? E assim, é um negócio que você precisa de uma estrutura grande, né? Uma infraestrutura. E você imagina, na época, o pessoal comentava que Três Lagoas, uma casa no centro era feita de alojamento. Então, você pagava 10 mil, sei lá quantos mil reais de aluguel. Então, era já uma barreira de entrada, né? Mas rodamos a cidade inteira e nós tivemos a sorte do Jefferson, do Colégio Objetivo. Eu falo isso para ele, eu falo assim, Jefferson, eu só estou em Três Lagoas por causa de você. Eu tenho uma gratidão por ele, ele abriu as portas. Então a gente começou o Unopar lá dentro do Colégio Objetivo, lá em cima, lá na boiadeira lá. Sim, sim. Na mesma época que o Instituto Federal também funcionava lá dentro. Funcionava tudo no mesmo prédio ali? Porque a faculdade e o Instituto eram mais à noite, né? O Instituto tinha umas aulas à tarde, mas a nossa era mais à noite. Então não dava conflito com o colégio. Sim. Colégio de manhã, à tarde, e a gente era à noite. Então dava para acomodar todo mundo. E aí começou ali, então? Começamos ali. Numa sala, talvez, sei lá, 10 metros quadrados. Sala pequena.
E já vislumbrando o crescimento da instituição também, né? Você já tinha esse objetivo de fazer da faculdade o que ela é hoje, que ela é uma grande faculdade. Tem uma história que, assim, gosto de contar, que eu não tinha dinheiro também para fazer. Porque, assim, um negócio da tecnologia, eu voltei para casa do meu pai, mas não estava dando dinheiro ainda, mas eu tinha essa empresa lá, né? Com meu irmão. E a faculdade, eu precisava de muito dinheiro, porque se precisava de marketing, é um negócio diferente que aí você precisa... E eu não tinha dinheiro. Como eu falei, para empreender eu preciso de dinheiro? Não. Preciso de coragem. O que eu fiz, Rogério? Eu hipotequei a casa do meu pai. Eu cheguei no banco, falei assim... Ele saber? Não, sem saber não dá, né? Ele precisava assinar no banco, né? Pelo menos isso. Eu falei, pai, eu preciso de grana. Eu tinha um carro. Eu lembro que eu tinha um carro bem novo, assim. Eu vendi esse carro, mas não era suficiente para vir para cá. Então, eu peguei e vendi esse carro. E eu também precisei de mais dinheiro. Então, eu levantei algo em torno de 140 mil reais na época, né? Hipotequei a casa do meu pai. E eu falei assim, eu consigo, com 3 meses que eu tiver lá... Era o meu plano. Porque eu já tinha visto a Unopar abrir em outros lugares no Brasil e o crescimento era muito rápido. Uhum. Eu falei assim, não, 3 meses, pai, eu quito essa dívida. Fica tranquilo. Me arruma o dinheiro. E eu vim, né? Então, confiante, corajoso, um pouco maluco também. E vendi o carro. Aí meu pai emprestou o carro dele para mim. Meu pai ficou a pé para eu poder vir. Porque não dava para vir ficar a pé, né? Minha mudança veio em cima do meu carro, que era do meu pai. E eu vim com a coragem e com esse dinheiro para fazer o negócio funcionar. Já estava casado nessa época? Não, o que eu separei aí eu tava namorando a minha atual esposa, né? Tá. Ela era minha namorada, lá de Rondônia. E aí a gente ficou um tempo à distância, ela né? Não passou esse perrengue todo, não, né? Passou porque ela veio muito na sequência. A história dela pra cá tava bem engraçada, assim. Eu fiquei aqui 3 meses sozinho, aí ela já veio. Entendi. Não aguentou ficar longe, né? Aí ela veio atrás. Mas ainda bem que ela não precisou pegar esse rolê da falta de quarto, né? Já tava mais tranquilo. Não, já tava bem... Mais ou menos, que eu comecei aqui num kitnet que... bem era ralado. Sofrido. Não tem jeito, cara. Não tem como... Todo mundo passa por isso. E é interessante a gente ouvir isso dos empreendedores, Wesley, porque a gente está falando aqui da sua história, mas se você ouvir histórias de empreendedores de qualquer lugar do mundo, o começo é perrengue, né, cara? Você não tem uma estrutura familiar para bancar. Cara, não tem. Bom, tem gente que consegue já começar lá em cima, mas não foi minha... Então, eu morava num kitnetzinho aqui, bem pequeno, aqui no Vila Nova, não tinha asfalto, molhava dentro, calorzão assim. Eu me lembro, Rogério, que no sábado não tinha o que fazer, assim, trabalhou a semana toda, não tinha amigos aqui, não conhecia ninguém. Aí eu ligava a TV, eu via aquele programa Meu Mato Grosso do Sul. Pai, aquilo me dava passava um filme na minha cabeça, né? Pô, eu tava lá em Rondônia, morava bem, na casa, né? Bem legal, eu tô aqui, mas vambora. Então é a característica, né, de você ser... E aí vem uma coisa muito legal, que eu já tô querendo te perguntar desde o início do seu relato, é você acreditar. Você é uma pessoa que, pelo que a gente nota na sua fala, nunca deixou de acreditar de onde você iria chegar ou de onde você ainda vai chegar. Eu acho que isso também, Wesley, é legal dizer, é quase que uma obrigação do empreendedor, né? Você tem que acreditar naquilo que você está fazendo, né? Por que eu tô aqui, né? Sem dúvida. E outra, né? As pessoas te acompanham naquilo que você acredita, cara. Então, se você não acredita, seu time não vai acreditar em você, você não influencia ninguém, o teu cliente não vai acreditar em você. Então, essa palavra faz muito sentido. Então, mas aí, voltando ali, a gente trabalhou... Eu acreditava que com 3 meses eu conseguiria saldar a dívida lá do meu pai. Isso eu ia perguntar, saldou ou não a dívida? Não, levei 3 anos. Levei 3 anos. Porque eu achava que a quantidade de alunos que eu ia colocar no primeiro ano era 3 vezes mais do que eu consegui. Mas assim, tem mercado, tem vários... Porque o mercado do Mato Grosso é diferente do mercado de Rondônia. Tem algumas variáveis que eu não conhecia, né? E não foi como planejado. Mas deu tudo certo. Paguei a dívida lá da casa, eu paguei o banco. Meu pai tá com a casa dele lá, tá tranquilo. Não teve nenhum estresse. Mas precisei trabalhar bastante aí para conseguir honrar os compromissos.
Hoje você tem, então, a faculdade, né, que é a Unopar aqui. O sócio continua ou você está sozinho? Não, ele não. Que a gente abriu aqui em Dourados. Ele também foi um cara muito corajoso. Eu acho que eu sou corajoso, mas ele me surpreende. Ele conseguiu ser um pouco mais. Ele foi para Dourados. Ele tinha 3 filhos na época. Eu não tinha filho. Eu tenho filhos hoje, mas na época eu namorava, a gente casou e tal, mas sem filhos. É bem mais fácil do que com 3 filhos pequenos. É diferente, né? E ele foi também, abriu. Então a gente abriu aqui e lá, e depois de um tempo os dois estavam legais, falaram, segue a sua vida e eu sigo aqui. Então a gente... Então hoje ele continua em Dourados. Ele está em Dourados. A faculdade lá de Dourados é dele. Isso, ele está por lá e eu fiquei aqui. E aí aqui hoje você e a sua esposa, né, que cuidam, né? Isso, eu e a Larissa, a gente toca aí a Unopar. E o colégio, né? A gente também tem um colégio ali. E o colégio? Como é que foi esse rolê do colégio? O colégio também é uma história assim. A gente tem uma estrutura bem grande, assim, e a Unopar ela só usa à noite, né? Então, de manhã e à tarde fica subutilizado. Ficava ocioso. Ficava parado. E aí a gente... Cara, não faz sentido, porque o prédio tem uma manutenção alta, você paga um aluguel alto, então você não dá para ficar com um único negócio que usa parte do tempo. Então, o empreendedor precisa otimizar custo, né? Então, a gente resolveu, chamei 2 amigos aí que toparam a ideia ali em 2019. A gente vendo essa oportunidade, eu convidei o Diego, que é do escritório Aliança ali, e o Fernando Jurado. Sim. Falei, cara, tem oportunidade de abrir um colégio, só que eu não tenho a grana, por isso que eu falo, não precisa de dinheiro. Sabe, às vezes você conhece alguém que tem, né? Então eu convidei eles para ajudar, para entrar, né, com essa grana aí. Sim. E eles toparam, acharam a ideia legal. É uma proposta de um colégio um pouco diferente. Todo mundo tem 2 filhos. A gente queria um colégio para os nossos filhos. Então o Miesa nasceu desse sonho aí. Aí a gente logo veio a pandemia, né, que dilacerou a educação de uma forma assim que ninguém estava esperando, ninguém estava preparado, nem os alunos, nem os pais, muito menos os professores, né? As escolas não estavam preparadas para a pandemia. A educação foi muito, muito impactada, né, Wesley? Tem gente que fala que o prejuízo aí vai durar alguns anos para as crianças, principalmente. E como é que foi concebido esse projeto? Porque o colégio ele também é muito diferenciado, né? Inclusive, eu queria que você falasse um pouco sobre os diferenciais dele. Ele é um colégio tecnológico, ele tem um viés um pouco diferente, né? Isso já existia ou a ideia surgiu de vocês? Então, surgiu de você? Na verdade, a gente conversava muito, né? Antes, lá em 2019, quando a gente pensava no colégio, a gente se reunia, idealizava uma escola diferente, uma escola não tão grande, uma escola pequena, com turmas pequenas, mais acessível. Então, passa por isso. A gente nunca quer ter uma escola com 40 alunos numa sala de aula, até porque a gente entende que o professor tem mais dificuldade em dar aula numa condição dessa. Então, nós somos empreendedores, os 3, né? Nós somos empreendedores. A gente queria trazer isso para a escola. Eu sou da tecnologia, então eu acho que o futuro é tech, né? Essa geração está nascendo super conectada. Então, a gente juntou tudo isso e falou, cara, temos que... Vamos olhar para isso, né? Como a gente consegue... Claro que a escola ela é regida por uma série de leis e regras que a gente tem que cumprir. A gente atende a legislação brasileira em tudo, né? A gente escolheu o Mackenzie, que é um sistema bastante... consolidado. Né? Em São Paulo, eles são referência. Então, a gente escolheu o Mackenzie com muito carinho para poder trazer esse sistema de ensino. Mas a gente queria trazer empreendedorismo, trazer tecnologia, porque a gente acredita nisso. Aí, de novo, vou trazer a sua palavra e acreditar, né? E essas inovações são suas, são vossas, né? A gente vai estudando, vai adaptando. O time de professor ajuda muito. Assim, a gente tem um corpo docente lá que é bem comprometido com essas ideias. Então, quando a gente idealizou o colégio, a gente pensou... a gente precisa de uma criança hoje, Rogério, de 6, 7 anos... Daqui 20 anos, quando ele estiver indo para o mercado, ele vai trabalhar em profissões que nem foram inventadas ainda. Né? Hoje, o podcast louco, né, é uma coisa que não existia, sei lá, pouquíssimo tempo atrás. Pouquíssimo tempo atrás. Né? 10 anos atrás, 8 anos atrás.
Talvez nem isso, né? Talvez 5, 6 anos. E é um negócio sensacional, né? Isso aqui é... Hoje virou mato, né? Hoje está em todo lugar. Não com a qualidade do Papo 67, com mas certeza. Obviamente tem em todo lugar aí. Então, então são várias... A tecnologia, o mundo hoje, a sociedade está se transformando numa velocidade que se a escola não acompanhar isso, essas crianças vão perder tempo dentro da escola. Então, se a escola não olhar para o futuro... Sabe? E eu quero que meu filho esteja preparado para esse futuro. E a escola que eu estudei não me preparou para o futuro. Que era muito diferente da escola que ele estuda hoje, né? Eu queria estudar na escola que você oferece hoje. Mas o que né? O quê? O que muda? Por exemplo, vou começar a falar de empreendedorismo. Isso. A gente tem uma parceria com o Sebrae, lá. O Sebrae é parceiraço nosso, que é o GEP, que é um sistema de fomento ao empreendedorismo em crianças do ensino fundamental. Então, o que é isso, Rogério? Assim, e é importante destacar que empreender não é abrir CNPJ. Sim. Eu gosto de dizer isso porque tem pessoas que pensam, empreender é ter uma empresa. Não! O cara lá da igreja que resolve fazer uma reforma, precisa de grana para fazer aquela reforma, e ele faz um evento, esse cara é empreendedor. Sim. Existe empreendedor na igreja, existe empreendedor no bairro, fazendo empreendedorismo social, tá? O Brasil ele é fantástico no que diz respeito. Muito empreendedor, né? O brasileiro, ele é empreendedor, ele precisa ser, né? Nós precisamos ser. Nós não vivemos um mundo, uma sociedade, estável, né, que nos dá tudo que a gente precisa. Estável. Né? Então, não é aquela coisa estabilizada como tem alguns países no mundo aí, em que daqui 10 anos não vai ser muito diferente do que... Não, daqui 10 anos, cara, o brasileiro nem sabe. Então, a gente precisa ser empreendedor. A gente vive muito numa diversidade, a gente vive muito numa loucura que é, né? O Brasil. Então, como um amigo meu diz, ele falou, o Brasil não é para amadores, né? Então... isso brasileiro... Então, o empreendedorismo é isso. O GEP, né, que é o programa que a gente aplica lá para as crianças com 6, 7 anos até 14, é desenvolver comportamento empreendedor. Então, por exemplo... Desde essa idade, de 6, 7 anos. Eu queria ter estudado isso com 10 anos de idade, sabe? Pergunta para todo empreendedor que hoje tem uma empresa, que é um cara dito de sucesso, fala, cara, se você tivesse educação financeira, se você tivesse empreendedorismo na sua escola fundamental, você acha que seria diferente hoje? 100% vai dizer que sim. Aí eu vou te fazer uma pergunta polêmica. Por que você acha que isso é tão difícil de ser assimilado pela própria educação pública, educação básica? Então, eu acho que o sistema educacional... Você acha que a gente não tem estrutura para isso? Não, tem. Eu acho que tem. A gente tem excelentes professores, a gente tem... Eu acho que o sistema educacional brasileiro... E não é só o brasileiro, não. Você olha para as escolas em outros países... ela não é simples, tá? Não é simplesmente pegar um sistema... uma mudança mesmo de... É um desafio bastante grande, não é trivial, assim, você vê várias iniciativas de ser de você evolucionar a educação, de você mudar, mas assim, não é tão trivial. Então, assim, não quero dizer aqui dar uma solução, porque talvez eu não sei também, mas assim... mas o que eu vejo é que vários lugares no mundo, várias escolas, vários países já estão olhando para essas mudanças, e a gente... Eu vejo, por exemplo, o livro didático dos nossos alunos lá hoje, eles estudam coisas, cara, que eu fui ver no ensino médio. Então, a educação está passando por uma transformação. Só que, assim, é um pouco lento, né? Demora um pouco mesmo. Mas essa proposta aí, por exemplo, do GEP, que é levar empreendedorismo, isso devia ser disciplina, na minha humilde opinião, obrigatória nas escolas. Em alguns lugares do Brasil já está sendo, só que isso leva um tempo para ser massificado mesmo, né? E só para finalizar essa coisa do empreendedorismo, Rogério, não é abrir CNPJ, é comportamento. E aí você fala assim, mas como que um médico pode ser empreendedor? O cara, mas eu quero ser médico, eu não quero ser empreendedor. Falei, maravilha, cara. Aí eu gosto de usar esse exemplo, só para ilustrar e ser didático. Um médico, ele segue protocolo, eu não entendo muito mas eu imagino que eles seguem protocolos. Bastante técnicos, né? Para poder, que é uma coisa muito arriscada, saúde humana, enfim, dependendo da área que ele atua. Então, ele segue alguns protocolos ali
para poder atender procedimentos e tal. Quando você tem um comportamento empreendedor, você se submete a arriscar mais. Porque o risco está ligado ao comportamento empreendedor. Sim. Né? Então, um médico pode ser empreendedor? Pode. É aquele médico que vai ter uma característica de, numa situação adversa, em que o protocolo não resolve, ele vai ter que sair um pouquinho fora da curva e arriscar. E acreditar naquilo que ele está fazendo. Se for preciso, né? Tipo assim, já fizemos tudo. Então, tem médico que é empreendedor. Sim. Tem muitos médicos empreendedores. Ele sai da curva, como você disse, né? E faz arrisca. aquilo que tem que ser feito, né? Um exemplo que eu não gosto nem mas o House, né? O House acho que é um exemplo de médico empreendedor, que ele resolvia o problema, né? Sim, de um jeito ou de outro. Nem que tivesse que dar uma porrada no paciente, que eu já vi ele dando uma porrada uma vez num paciente. Então você tem empreendedores em todas as profissões. Bom, aí a gente percebe então um flerte aí do colégio muito grande com essa questão do empreendedorismo e a tecnologia. Onde entra? Então, também, né? Aí, de novo, eu tenho uma formação, né? Sou professor dessa área, eu tenho uma empresa nessa área. E aí, você, pensando no futuro, pensando numa criança que já nasce conectada, as crianças hoje de 6, 7 anos, elas jogam jogos aí que podem... Os pais têm muito preconceito com o jogo. Uhum. Acho que o jogo, claro, tem jogo bom e tem jogo ruim. Você jura? Sim. Tem jogos, mas tem jogos excelentes, né? Educativos, que desenvolvem o raciocínio lógico, que desenvolve a capacidade... É uma ferramenta, na verdade, isso aqui, né, Coesley? Exatamente. A gente tem que entender dessa forma, né? É como eu acredito. Então, o problema às vezes é no limite, né? Eu tô tendo um problema hoje com meu filho, que ele é apaixonado em jogos, ele tem 6 anos, eu tô tendo que controlar ali, porque se eu deixar ele joga o dia muito todo. Tempo. Aí não pode, né? Como eu acho que não deve, né? Mas cada um faz suas escolhas. Então, aí a tecnologia... não dá para tirar mais dessa geração. Isso aí, eles já nasceram aí. Não dá mais. E eu acho que, pensando em algumas profissões do futuro, muitas delas que nem foram inventadas ainda estarão ligadas com tecnologia. Então, se a gente não preparar essa geração para isso, a gente vai deixar esse pessoal marginalizado. E aí entra, então, esse outro escopo do colégio, né? Que é você preparar esses alunos. Qual é a idade que vocês trabalham ali? Qual que é a faixa etária dos alunos? Então, o MESA tem o infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. Mas a tecnologia, a gente já começa a partir do primeiro ano. Do terceiro ano. Terceiro aninho. Então, com 8 anos. 8 anos. 8 anos de idade, ele já começa a estudar lógica de programação. O Steve Jobs e o Bill Gates defendiam isso, né? Ele falou assim, toda criança tem que aprender a programar um computador. Mas para quê? Para trabalhar com tecnologia? Não. É porque a pessoa que domina isso, ela tem uma capacidade muito maior de resolver problema. E isso é possível com 8 anos, cara? Eu não consigo com 40. É super. Pode também com 40, qualquer idade. Hoje, inclusive, Rogério, tem muitas pessoas migrando para a área de tecnologia. O déficit é tão grande na área, tão grande. Sobra empregos, né? Não tem profissional, não tem gente para. Eu vi uma pesquisa de multinacionais que estão desesperadas atrás de programadores. Não tem, paga bem, não tem. Não tem gente para preencher. Então, muitas pessoas estão largando algumas áreas que estão estão saturadas e estão aprendendo a programar, depois dos 40 anos. Mas, por exemplo, eu imagino que para você programar um computador, você tem que ser muito bom de cálculo, de matemática, é isso? Não, pior é que não. É outra área, né? É uma área de... É a lógica. Não é matemática. Porque as áreas, elas têm um flerte ali, elas se conectam, né? Mas assim, você não precisa ser super bom em matemática para saber programar. Você precisa ter um raciocínio lógico. E esse raciocínio lógico, ele é possível se desenvolver. Por isso que é importante começar cedo. Exatamente. Não é, esse nasceu para desenvolver, esse não nasceu. Não, isso não existe. É desenvolver. Isso, inclusive, é um mito que acaba atrapalhando muito, né? Demais. Então, assim, o que a gente acredita? Que a partir dos 8 anos ali, você já tem as habilidades e as competências para poder
se deparar com ferramentas que possam ajudar nesse desenvolvimento, e são ferramentas bem legais, são programação... Lúdicas, são né? lúdicas, é para a idade. É. Isso são ferramentas, Rogério, não é que a gente inventou aqui, não. Isso a gente usa ferramentas americanas, o MIT, que eles usam lá, super testadas e super aprovadas. A gente só está aplicando aqui, né? Então, são coisas que está todo mundo usando, escolas mais antenadas estão usando, e a gente quer surfar essa onda para que os alunos lá do Miesa possam, quando eles tiverem 20 anos, eles falarem, isso aqui hoje é graças àqueles meus 2, 3 anos que eu aprendi lógica de programação. Que aí eu vou ter certeza que valeu a pena. Então, e perguntando já nessa seara de que valeu a pena, você já tem os alunos formados, já tem turmas formadas, acompanha isso já de perto, como é que você vê essa evolução? Então, a gente começou em 2020, né, o colégio, então nós temos muito só 2 recente, anos. Né? Muito recente. 2020, 21, esse é o 3º ano do colégio. É o 3º ano. E a gente tem do infantil, fundamental 1 e 2. Né? A gente quer trabalhar bem essas fases aí da escola, porque naquilo que a gente acredita é a fase mais importante da educação. Faculdade você faz 2, 3, né? Mas o ensino fundamental você faz uma vez só. Uma vez só e que não vai volta, te dar, né? E que vai te dar base para todo o resto, vida, né? Para toda a vida. Porque eu, por exemplo, tive dificuldade numa pós aí do meu ensino médio. Eu tinha dificuldade numa disciplina que eu fui sentir quando eu fui fazer a minha pós-graduação. E você não volta, né? Não fazer volta. O ensino fundamental já Tem passou. Já foi, já era. Então a gente quer fazer bem essas fases aí, quer fazer bem essas etapas da educação. Estamos felizes aí com os resultados, assim, os alunos ali que passam ali dão bastante feedback positivo pra gente. Bom, como se não bastasse, a gente já falou aqui de Unopar, já falamos de Colégio Miesa, ainda tem a Play, né? Que é outra área da sua vida. Negócio, né? O que é a Play Serviços e como é que surgiu também isso? Então, aí só para... assim, eu só consigo ter esses negócios porque minha esposa me ajuda muito, sabe? Ela que toca, na verdade, o colégio e a Unopar, ela que segura a bronca lá. Então, eu ajudo no planejamento, na estratégia, junto com os sócios, mas assim, eu não tenho um compromisso operacional lá. Então, senão não daria tempo, né? De fazer um churrasquinho final de semana. Humanamente impossível, né? Mas aí a minha dedicação é na Play, né? Hoje é 100% na Play, que é uma empresa de tecnologia que a gente fundou ali em 2019 também. Foi meio em paralelo ao colégio. Né? A gente abriu na mesma época ali. Eu fui convidado para desenvolver um aplicativo em Brasília em 2018, lá por um amigo, e ele me chamou para fazer esse aplicativo lá, e eu fiz o aplicativo para ele, para a empresa dele lá, e eu vi uma oportunidade, né? Que também é um comportamento empreendedor, é você ter uma visão... Você vai ali e percebe que tem um nicho. Tem uma oportunidade aqui. E juntamente com o meu sócio, eu tenho um sócio de São Paulo, hoje a Play são 6 sócios, tá? Tem investidor e tal, uma estrutura não tão convencional de empresa, que é assim hoje as startups, elas funcionam uma estrutura, você precisa de grana, aí o investidor vem lá e aporta. Então... É uma estrutura um pouco fora do convencional. E a gente... Mas na ocasião de fundação, de concepção, era eu e mais uma pessoa. Eu chamei ele falou, bora, né? Esse amigo de Brasília, ele nos estimulou bastante para a abertura da Play. A gente visualizou um mercado em que a tecnologia não atendia a venda de um produto que é o título de capitalização. Então, o que a Play faz? Não tem a telecena do Silvio Santos? Para facilitar a compreensão, é isso. A gente viu que a telecena do Silvio Santos, ou os títulos de capitalização regionais... E tem muitos hoje. Tem muitos. Né? Eles não tinham, na época, um aplicativo próprio, sabe? É um mercado muito restrito ali? É um mercado um pouco fechado e a gente viu uma oportunidade em digitalizar esse mercado. E a gente criou um aplicativo e oferece para esse público, né? Para as praças, né? Para o que a gente chama de B2B. Então, para os nossos clientes. Então, o nosso cliente é uma empresa que usa o nosso aplicativo para vender o título de capitalização para os clientes dela. Então, a gente chama B2B2C. Então, a Play é uma empresa B2B. Ela entrega uma plataforma de vendas online para o cliente da Play
comercializar o título de capitalização. E aí, esse aplicativo facilita o quê para o consumidor final? Ele não precisa sair de casa para comprar. Ele compra de casa. Ele acompanha pelo celular. Tudo pelo ali. celular. Oi, não é mais aquele negócio, vamos marcar os números da telecena. Não, continua. Até porque o sorteio é desse jeito. O sorteio ele é sempre transmitido por um canal de televisão. Continua sempre desse mesmo jeito. Só que assim, quem comprou pelo aplicativo, o aplicativo vai marcando as bolinhas. Tem uma facilidade ali. Caramba, né? Isso é genial, cara. Se eu soubesse disso, eu passei muito tempo da minha vida na frente da TV marcando os números da telecena para os meus avós, para os meus tios, para minha mãe. E você perder ali, você fica... Não, perdi, eu ficava maluco, eu apanhava, né? Porque daí você tinha errado. Você errou muito feio, você não pode errar. É isso aí. Você tinha que ter lançado isso há uns 20 anos, pô. Eu não conhecia esse mercado. A gente veio conhecer agora em 2018. Cara, genial isso. E além disso, além desse produto, vocês trabalham já com outros produtos também? Não. A Play ela é especializada nesse mercado. A gente faz... Que já é um mercado gigante, né? Imagino, né? É um mercado grande. A gente é hoje a maior empresa provedora de plataforma para esse mercado independente, porque tem umas grandes empresas aí, gigantes nesse mercado, mas eles têm a própria fábrica de software deles. A gente é uma fábrica independente. A gente montou uma fábrica de software, né, vamos dizer assim, e aí nós oferecemos para esse mercado. E vocês estão situados fisicamente em Três Lagoas também? Assim, o nosso endereço fiscal é São Paulo, né? A gente, fiscalmente, a gente está em São Paulo, estabelecido lá. Como eu moro aqui, aí a gente tem um escritório, mas ele é mais assim, o escritório tecnológico, né? O time de tecnologia aqui, mas a empresa comercial, a parte financeira, toda em São Paulo. E é um tipo de negócio que funciona também, acho que muito virtualmente, né? Vocês acabam tendo uma metodologia de trabalho bastante virtual, né? Descentralizada, né? Cada um fazendo a sua parte ali. Hoje, ainda mais com a pandemia, né? A pandemia fez muito isso, né? Hoje a gente tem gente espalhada no Brasil inteiro. Agora eu entendi porque que você viaja pra caramba. De vez em quando eu pergunto do Wesley, o Wesley tá em São Paulo, o Wesley tá não sei onde, viaja mais do que... A gente tem que atender os clientes, né? Então, para atender, você tem que estar próximo. Eu gosto de estar em campo, assim, de estar entendendo o que o cliente precisa. Então, eu faço bastante viagem em função disso. Tá realizado, Wesley? Tem alguma coisa que você ainda queira fazer? Tem tempo ainda para fazer mais? Tem muita coisa, tô nada. Não, eu tô começando a minha vida, Rogério. É mesmo? Tem muita coisa. Tem muitos projetos Tem muitos projetos, tem tudo. É que não dá para abraçar o mundo, né? Mas tem muita coisa ainda. Tem muitos sonhos ainda que eu vou realizar, se eu tiver saúde, né? E condições para isso, eu vou realizar. De novo, é só o começo, assim, de vários projetos e sonhos. Principalmente na área da educação. Sim. Principalmente na área da educação. Que é o futuro de todos nós, né? Que precisa realmente estar bem, funcionando bem para que a gente tenha uma sociedade melhor. Isso assim, esses dias eu estava no Júlio Maia, ali no campo ali de futebol, fui lá assistir uma partida, e eu passando ali na São João, e me emociona, assim, por exemplo, você passar ali e ver quantas pessoas, quantos talentos que tem ali, que não tem oportunidade. Eu sou, assim, tem 3 histórias aqui de Três Lagoas que eu já contei em vários lugares e eu faço questão de contar, eu só não falo os nomes para preservar, né? E por causa da LGPD, não falo o nome, mas... A Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, né? assim, eu tive a oportunidade de conhecer 3 talentos aqui em Três Lagoas e hoje eles estão super bem, estão ganhando bem, grana, e, assim... saíram de lugares assim que você fala, não é do condomínio do bacana, sabe? É de lugares assim, falo, cara... Então, isso me toca muito. Sim. Porque muda uma família, muda um bairro, muda uma... Né? Então, isso me toca, sabe? Então, eu ainda tenho algumas ideias... Só que para isso... Aí eu preciso de apoio, preciso de grana para isso, porque... Esse é um projeto social que eu ainda quero realizar. Mas parabéns pelas suas empresas e parabéns pela sua atuação também, porque como cidadão, a gente vê você envolvido em tudo, né, cara? Você está na AGE, está
Está no ecossistema de inovação. Aliás, parabéns pela sua participação no ecossistema de inovação. Obrigado. Tivemos recentemente aqui uma conversa com o nosso amigo Jardel, né? Falando aí do Vale da Celulose. A gente tem muito orgulho de participar do Vale também. E você está envolvido em muita coisa que traz resultados positivos para a cidade, né? Para a nossa comunidade. Como a gente deseja, em conjunto, ver Três Lagoas crescer cada vez mais e se desenvolver, a gente fica feliz com a sua atuação. Eu que agradeço. A gente tenta devolver um pouquinho do que Três Lagoas, né, tem feito pela gente. E a AGE, o próprio Vale da Celulose, é uma aposta bem legal agora que eu estou me dedicando, porque vai, né, nessa linha aí de desenvolver e dar oportunidade para quem precisa, né? Para quem precisa. E tem trazer muita oportunidade. Eu ouvi uma frase do Jardel que me marcou muito. Ele falou, mais ou menos no que você falou também, para empreender não precisa ter grana, porque hoje em dia tem muita gente que está procurando alguém para fazer a coisa acontecer. E o cara tem a grana. Demais. Nunca teve tem a grana, mas ele precisa de alguém fazer o negócio acontecer. Então, Rogério, uma pessoa que você pode convidar é o Roberto, que é meu amigo. Com certeza convidarei. Ele já tem mais convite aqui. Ele tem mais propriedade para falar. Ele está em São Paulo, ele tá já. Eu falo que ele está super. Já levantaram um cheque de 10 milhões. O Roberto está no escopo do nosso. Já está na nossa lista aqui. Eles estão bem lá trabalhando numa área sensacional que é energia limpa e tal. Eles vão. Eu acho que ele não vai... Quando ele estiver na Forbes, eu sempre falo isso, ele vai esquecer da gente. Mas enquanto ele nos atende... enquanto ele está no nosso Instagram, inclusive. Ele é um cara, assim, para trocar essa ideia, e ele fala muito de startups, ele respira isso lá, porque São Paulo... Né, e ele fala assim, nunca se teve tanta grana disponível para investir em boas ideias. O que falta é gente... qualificada, falta ideia. Ideia tem demais, né? Ideia se a gente começa... Ideia todo mundo tem uma. Agora, execução, disciplina para colocar em prática. Porque dinheiro tem, ideia tem, mas faltam pessoas... Planejamento, né? Para colocar isso em prática. Então, ele fala muito isso. Nunca se teve tanta grana disponível para empreender. Volta e meia você vê um edital aqui do Sistema S e tal, que não tem gente que se inscreve, cara. Tipo, 100 mil reais para você abrir uma empresa. Exato. Então, isso reforça mais ainda aquilo que eu comecei falando aqui. Hoje, mais ainda, você não precisa de dinheiro para empreender. Os 100 mil reais estão lá, né? Você só precisa entrar ali com o seu planejamento, com a sua ideia, né? E é fundo... você não precisa devolver, não é financiamento. Perdido, Não é financiamento. Tá aqui o dinheiro para você pegar a tua ideia e ver se vai virar alguma coisa. É isso. Então, a pessoa que fala, eu não... Então, você vê que a gente está melhorando. A gente reclama, a gente está num fla-flu político aí, mas assim, cara, a gente está melhorando. Isso não existia anos atrás aí, né? O mundo está melhorando. O mundo está melhorando absolutamente. E essa geração que vem agora que vai ajudar isso, né? Porque as pessoas estão vindo também já com uma nova concepção de sociedade, respeita né? mais. Exatamente. Total. Tomara que a gente tenha isso em breve. Não, eu estou feliz demais com o Momento do Humor, assim, apesar dessa loucura aí que é, né? Mas a gente está evoluindo. E é muito, principalmente, na minha opinião, a liberdade de empreender. Porque quando o empreendedor ele cria um Uber, entendeu? Quando ele cria um Uber, ele traz ele gera emprego pro cara que tem um carro ocioso, né? Então, ele melhora o atendimento de um serviço, né? Então, tem várias coisas aí que você melhora na sociedade. Ele cria um setor novo, porque é algo que a gente não imaginava, pedir um carro pelo aplicativo. Exato. Ele diminui o custo do serviço, porque o que você pagava caríssimo, às vezes num táxi você paga metade do valor hoje num Uber, ou menos da metade. E aquele carro que foi um elemento produzido por itens da natureza aí, ele é mais utilizado do que ficar ali o dia inteiro parado numa garagem. Então é muito mais inteligente. Ecológico, né? Sustentável, né? Maravilhoso. Então o mundo está melhorando. Graças a Deus. E que melhore cada vez mais, né? Sem dúvida. É o que a gente espera, né, meu amigo? Obrigado por esse bate-papo inspirador, viu? Eu que agradeço. Parabéns pelos seus projetos.
A gente quer ter outros bate-papos com você, que você é um cara empreendedor, com certeza vai ter novidade. Já fica o convite para o Roberto, sei que você é muito amigo dele, já fala, por favor, com ele aí para a gente já agendar, tá? Ele já estava no escopo, a gente já estava com algumas ideias aí, eu já ia fazer o convite, mas agora com esse reforço aí, com certeza. E ele fica vai para São Paulo, volta, né? Então a gente tem que pegar um dia que ele vai estar aqui em Três Lagoas, mas com certeza vamos gravar. De repente a gente até faz um bate-papo, vocês dois juntos, né? Eu sempre gosto que ele venha pra cá, porque ele tem um rancho maravilhoso. Então, convida nós. E aí ele sempre me convida pra ir lá. Convida nós. Pra mim é um dos ranchos mais bonitos de Três Lagoas. A gente pode até fazer o bate-papo aí, viu, Roberto? Fica a dica, viu? A gente leva toda a estrutura. Valeu, meu amigo. Ô, Gerão, obrigado. Parabéns, viu, sucesso, parabéns pelo Papo 67. É muito agradável estar aqui com vocês. E com certeza virá outras vezes. E você que está nos acompanhando também pode estar aqui, viu? No lugar aqui do nosso amigo Wesley. Basta entrar em contato com a gente. Quer indicar alguém para participar com a gente de algum episódio? Entre em contato conosco. Vai estar aparecendo aqui na tela. O Fefinho vai colocar para vocês aí as formas de comunicação conosco. Você pode patrocinar um episódio, você pode patrocinar o canal, você pode mandar um Pix para a gente acima de R$50, que a gente vai fazer o jabazinho aqui. E participe com a gente desse projeto, que a gente está muito feliz de trazer cada vez mais pessoas inspiradoras aí como o Wesley. Até o próximo episódio e valeu!